Aqui eu tenho uma distribuição uniforme, linear, de cargas, uma densidade linear lambda. Essas cargas são distribuídas ao longo de um fio infinito. O problema é, determine o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas. De novo, aqui a gente tem que começar adivinhando um pouco a resposta. Não tudo, mas um pouco. Ou seja, a direção do campo. De outra forma, esquece. Você não vai a lugar algum. A lei de Gauss é sempre válida, mas ela pode não ser útil para determinar o campo elétrico, né? Então, aqui, nós partimos de argumentos de simetria. Agora eu estou olhando aquele fio de cima. De forma que o argumento aqui de simetria é o seguinte: se eu tenho esse fio, o campo elétrico, ou as linhas de força do campo elétrico, o campo elétrico num ponto, ele está apontando numa direção, no ponto diametralmente oposto, ele está na direção oposta. E de mesma intensidade. De forma que aqui nós vamos fazer duas hipóteses, mas essas duas hipóteses são baseadas em argumentos de simetria. De forma que, olhando aqui de cima, tudo se parece com uma carga pontiforme, as linhas de força, né? Mas elas sempre são perpendiculares ao fio. Tem que começar com argumentos de simetria, né? Se eu fizer uma rotação em torno do fio, a situação é a mesma, né? Então, a gente começa com a seguinte hipótese. E só tem a componente em coordenadas cilíndricas e ρ e índice ρ. É assim que a gente indica um campo como este aqui. É claro que esse ρ pode depender, né? Pode depender da coordenada ρ. Mas essa é a hipótese básica. Sem isso, a gente não chega a lugar algum. Muito bem. Feito isso, eu estou pronto agora para resolver o problema. Como é que eu faço? Eu pego agora uma superfície que é um cilindro. Um cilindro de raio R, por exemplo. Veja-se que R é a distância do fio até a superfície cilíndrica, a menor distância. Né? Ora, vamos lá. A integral, ou o fluxo do campo elétrico, é igual à soma das cargas dividido por ε0. É o fluxo através de uma superfície fechada. É esta aqui, uma superfície cilíndrica. Agora, a superfície cilíndrica, aqui no caso, eu vou dividir em três superfícies. Superfície 1, esta aqui. 1. A superfície 2 é essa superfície aqui. A do cilindro, a superfície cilíndrica. Essa é a superfície 2. Finalmente, eu tenho a superfície 3, que é essa lá atrás. Essa é a superfície 3. Veja, eu divido a superfície fechada em três superfícies. Em primeiro lugar, vamos calcular, vamos inverter agora. Vamos calcular quanto de carga tem dentro do cilindro. O cilindro tem um raio R e um comprimento L. Quanto tem de carga num comprimento L?
Ora, é simples. É L vezes lambda. Portanto, a carga dentro do cilindro é igual a lambda vezes L. Lambda vezes o comprimento. Então, lambda vezes esse comprimento aqui, que é a altura do cilindro, é o quanto de carga tem dentro do cilindro. Calculei já a carga ali. Agora, vamos ao problema do fluxo. O fluxo do campo elétrico, numa superfície fechada, naquela superfície do cilindro, né, ele é constituído por três. A superfície 1, fluxo através da superfície 1, mais o fluxo através da superfície 2, mais o fluxo através da superfície 3. Tá aí. Ora, mas olha só que coisa curiosa. O E escalar ds para as superfícies 1 e 3 é igual a zero. É igual a zero. Por quê? ds, digamos, para a superfície 1, é igual, não é? Chamando esse vetor aqui de K, dsk, vezes, agora o elemento de superfície ds. Para ds2, eu escreveria, ou escrevo, menos K ds. Porque essa superfície, a normal dela, está para cá. A normal está para cá. E essa superfície, a normal, está para cá. Agora veja, o campo elétrico é sempre perpendicular a K. Portanto, isso faz com que escalar ds seja igual a zero para superfícies 1 e 3. Ou melhor, para superfícies 1 e 3. A superfície 3 é que eu posso escrever menos K vezes ds. Então, isto é igual a zero, isto é igual a zero. Ora, o que eu tenho que fazer? É calcular o fluxo do campo elétrico através da superfície 2. Mas a superfície 2, né, ela é tal que ds, né, para a superfície 2 é igual ao elemento de superfície, né, ao elemento de superfície, e que a gente logo vai escrever o elemento de superfície, mas também posso calcular a superfície como um todo, né? De forma que ds2 é igual a ds, né, vezes o versor e índice ρ. Sim? Porque a normal a esta superfície, por qualquer ponto, essa normal, a superfície por esse ponto, ela está sempre na direção radial, em qualquer ponto dessa superfície. Ora, isso simplifica, porque agora E escalar ds2 é igual a E índice ρ. Aqui eu tenho um erro, aqui eu tenho um erro, o produto escalar é igual a 1, consequentemente ds. Ou seja, o fluxo do campo elétrico, que é calculado sobre uma superfície fechada, nesse caso, se reduz ao fluxo do campo elétrico pela superfície 2, que é E ρ
vezes agora a integral de ds. E essa integral de ds vai me dar o quê? A área daquela superfície cilíndrica. E esta área, como nós sabemos, é igual a 2 vezes π vezes r vezes L. 2 vezes π vezes r vezes L. Veja-se que 2 vezes π vezes r é igual ao comprimento dessa circunferência. Isso agora eu vou multiplicar, né? Para eu determinar a área, eu multiplico a circunferência pelo comprimento do cilindro. E com isso, então, o que nós estamos querendo dizer é que se eu considerar esta área aqui do cilindro, eu teria que desenrolar o cilindro, de forma que, ao desenrolá-lo, esta circunferência vai ter um lado que é 2 vezes π vezes r. E L é a altura do cilindro. Consequentemente, nós concluímos que E índice ρ vezes 2 vezes π vezes r vezes L, né? Isso é o fluxo do campo elétrico. Mas o fluxo do campo elétrico é igual a Q sobre ε0, é igual a Q sobre ε0, e, consequentemente, E índice ρ é igual, como a carga é igual a lambda vezes L, eu tenho aqui lambda vezes L, dividido por 2 vezes π vezes r vezes L vezes ε0. Claro que o L aqui se cancela e eu obtenho, portanto, que E índice ρ é igual a lambda sobre 2 vezes π vezes r, e poderia ser também utilizar aqui a coordenada ρ, né, que é melhor ainda, né? Mas pode ser r também, né? Temos aí as duas formas da gente fazer isso, mas aqui preciso tomar um pouco de cuidado, porque ρ muitas vezes a gente usa para densidade superficial de cargas, e às vezes fica um pouco confuso, né? Mas, de qualquer maneira, se quiser, então, posso colocar aqui um índice R para não fazer confusão, e aqui colocar 2 vezes π vezes R vezes ε0. Determinei, portanto, o campo elétrico, né? Só tem essa componente, né? Agora, poderíamos pensar, né? Nós já temos as linhas de força, né, do campo elétrico, que são sempre perpendiculares a esta superfície cilíndrica. As superfícies equipotenciais são superfícies cilíndricas, com cilindros concêntricos, né, com a linha na qual tenho cargas depositadas, né? E, finalmente, a gente sabe que o campo elétrico E é igual a menos gradiente de V, né? V é o potencial, e no caso, a coisa é bastante simples. E índice R é igual a menos dV dr. Ora, daqui eu concluo que V de R é igual à integral, digamos,
de R0 até R, na verdade aqui seria V de R, né? Menos V de R0, né? Então eu vou passar o V de R0 para lá, mais V de R0, né? V de R menos V de R0, passei o V de R0 para lá, e aqui eu tenho, portanto, um sinal menos, né? Sinal menos, e aqui eu tenho ER de R. Né? Nesse caso, ER depende com R com 1 sobre R. E a integral de 1 sobre R de R é logaritmo neperiano de R. Portanto, V de R, depois eu vou aqui procurar acertar a questão do sinal, lambda sobre 2 vezes π vezes epsilon 0, e aqui eu tenho o logaritmo neperiano de R0 sobre R. E aqui mais V de R0. Bom, o fato é que a gente pode sempre escolher esse sinal menos aqui, vem por conta deste sinal menos aqui. De forma que isto aqui pode ser escrito como V de R igual a lambda sobre 2π epsilon 0, com o sinal menos vezes logaritmo neperiano de R, ou logaritmo natural de R sobre R0, mais V de R0. Ora, se eu derivar a função logaritmo, eu vou obter 1 sobre R. E com o sinal menos, portanto, eu posso escrever assim ou assim. É claro que eu posso escolher um valor, né, de R0 tal que o potencial se anule neste ponto. E esse ponto é relativamente arbitrário. De fato, a partir desta expressão, né, eu posso mostrar ou verificar, né, que V de R0 é igual a V de R0. O fato é que esse R0 é um ponto de referência, né? E, em princípio, ele fica em aberto, né? Do jeito que nós colocamos aqui. Muito bem, isso então me leva à solução do problema proposto.